Anos dourados no Brasil, né? Anos dourados é o período da humanidade do século XX, que vai do final da Segunda Guerra Mundial até o colapso da crise do petróleo, isso na maneira mundial. No Brasil, né, essa configuração é pós-Segunda Guerra Mundial, isto é, no início do governo Dutra, né, fim da era Vargas, que vai passar pelo governo Dutra, vai passar pelo governo Vargas, né? A gente vai ter uma série de 3 presidentes após a morte de Vargas, que o Vargas é eleito, né? O pai dos pobres é eleito democraticamente, só por pressões, né? Muita pressão, muita crise política, né? E vai acabar cometendo suicídio no dia 24 de agosto de 1954, né? Aí nesse interim, a gente vai ter vários presidentes, o Café Filho é o vice, depois teve a questão do Nereu Ramos, né? Que acabou assumindo temporariamente, teve uma crise que depois o presidente do Senado assume. Então, galerinha, é o seguinte, e depois disso, nós temos a eleição do JK, né? E que vai ser o presidente, que é os 50 anos em 5, um grande desenvolvimento econômico do Brasil, né? Enorme crescimento do PIB brasileiro. O Brasil nessa época também ficou podemos dizer assim, o ápice dos anos dourados foram os anos JK, porque não foi apenas o desenvolvimento econômico. Nós tivemos uma nova capital, a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, uma série de fatores culturais que dinamizaram o Brasil para o mundo, como a Bossa Nova, que é uma espécie de samba, um samba com tons de jazz, né? É uma música de classe média, mas que essa música de classe média, muito requintada, ganhou o mundo. E ao contrário de uma música de classe média, uma música mais para as elites, né? O cinema brasileiro, ele vai ter uma visão já oposta, assim, podemos dizer assim, em termos de estética, né? Se a música brasileira ela se elitiza e ganha o mercado internacional, vai surgir no Brasil, nesse período bem aí, o chamado cinema novo, com a estética da pobreza. Se a bossa nova é a estética da classe média, né, na música, o cinema vai ser a estética da pobreza, que vai ganhar a fama internacional, com destaque no caso do cinema para Nelson Pereira dos Santos, que foi um dos principais, né? Depois Glauber Rocha, né? Mais na frente com a trilogia Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, ainda tem outro que eu esqueci agora, né? São três filmes básicos, e nesse inteirinho o Brasil ainda ganha Cannes com Pagador de Promessas. E eles fazem um excelente filme sobre a obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas, muito bom por sinal, isso na parte cinematográfica. E o Brasil ganha seu primeiro mundial, invertendo o processo de complexo de vira-lata, porque dizia que o país cheio de mulatos, mestiçado, negros, nunca ia ao lugar nenhum, né? A Copa do Mundo de 58 quebra com esse estigma, né? Se a Copa de 50, que foi realizada no Brasil, botaram a culpa em 3 negros, Barbosa, que era o goleiro, Bauer e Juvenal, se não me engano, esses caras, né? E a imprensa colocou a culpa neles, né? Mudou até o uniforme do Brasil era branco, depois do fracasso, que foi chamado de Maracanaço, na Copa de 50, e a camisa da seleção brasileira começa a ser modificada para o amarelo, né? Essas que você conhece atualmente. E aí o time de 58, que começa com um negro como titular, mas aí, à medida que a Copa avança, vai se inserindo Djalma Santos, Pelé, Garrincha, né? E Vavá, que são pessoas com a cara do Brasil, né, podemos dizer assim, e o Brasil ganha seu primeiro campeonato mundial. Quer dizer, tudo estava dando certo para o Brasil. O Brasil é o país que mais crescia nesse momento, né? Na verdade, o Brasil é o país que mais cresce no mundo, da década de 30 até 1980. Só que vai ter um pico nos anos JK,
um verdadeiro pico, né? O Brasil quase que dobra de tamanho em termos de economia, né? Com o PIB crescendo a 11% em média. Só que é o seguinte, esse desenvolvimento do JK foi um desenvolvimento desigual. Favorece demais as regiões Rio e São Paulo, onde o grosso dessa indústria ele vai atrair as grandes montadoras de carro e grandes em fábricas de bens de consumo, para geladeira, eletrodoméstico, né? Vitrola naquela época, televisão, né? As pessoas estão ficando mais típica da vida moderna, né? E a indústria automobilística, que vai ter sua grande montadora, que é a Volkswagen, né? Depois vai vir as americanas, que vão se instalar justamente na região de São Paulo, na região do ABC. Então, o Anos Dourados é justamente esse período de euforia. Em termos de política, nós podemos colocar os Anos Dourados de 45 até 64. Por que até 64? Porque até 64 justamente vem o golpe civil-militar que encerra o período democrático, né? Um período que a gente vai ter, são vários partidos políticos, acho que em torno de 19. Porém, são 3 de destaque. Nós temos o PSD, que é um partido mais regional, mais de interior, mais fora dos grandes centros, né? E nós vamos ter a UDN, que é um partido tipicamente de cidade grande e de classe média, e nós vamos ter o PTB, que é um partido também tipicamente de cidade grande, só que dos trabalhadores, né? Da parte mais do operariado. Essas características regionais, por exemplo, características de classe, né? PSD dominado pelas oligarquias de interior, né? Políticos tradicionais de interior. A UDN é um domínio de profissionais liberais da classe média urbana, advogados, médicos, dentistas, jornalistas, essas coisinhas assim, tá? E o PTB voltado mais para o sindicato. Aí tem o sindicato, trabalhadores, professores, né? Mais para o PTB. Só que é o seguinte, essa característica de classe, característica política, né? Tanto o PSD quanto o PTB são crias do Vargas. O Vargas, quando acaba o período da era Vargas, ele é muito esperto. Ele tem seus amigos na política tradicional. Esses amigos da política tradicional, ele vai formar o PSD, que é o do Benedito Valadares, de Minas Gerais, que é do JK, né? E que é do Tancredo Neves, né? Pai do Aécio. Então, ele tem esses amigos na política tradicional e, ao mesmo tempo, ele vai fazer um partido para a classe trabalhadora, né? Que é o PTB, que naquela época o PTB tinha características de classe trabalhadora, tá certo? Em oposição a isso, em oposição forte, ferrenha, uma classe média urbana que detestava Vargas, né? Com apoio da grande imprensa, diga-se de passagem, né? Toda a grande imprensa era favorável ao UDN, tá certo? Os grandes líderes da UDN são Carlos Lacerda, esqueci outro cara importante aqui, daqui a pouco eu lembro, no outro vídeo eu lembro. Uau! Afonso Salinas, lembrei agora, né? Os 2 grandes líderes. O Afonso Salinas até uma pessoa, né? Mas é antivarguista, ultra conservador. O Lacerda é muito mais visceral. O Lacerda tinha seu próprio jornal, mas ele tinha acesso aos outros jornais da época, tá certo? Os outros jornais da época de peso, quase os mesmos que você vê hoje. A Globo, o Globo, o Estadão, tá certo? Depois vinha a Folha de São Paulo. E ele tinha seu próprio jornal, a Tribuna da Imprensa. Quem era a favor do PTB? Do PTB de Vargas era o Última Hora do Samuel Weiner, dono do jornal, né? Era um camarada de origem judaica que apoiava Vargas, apoiando o PTB. E o Bloch, o grupo Bloch também, que é outro grupo de família judaico-brasileira, é dono da Manchete, né?
E a Manchete apoiava muito esses políticos mais tradicionais, né? Eles tinham mais trânsito com os políticos tradicionais. Mas o grande magnata da imprensa não era nenhum desses daí, não. Era um nordestino chamado Assis Chateaubriand, quase esquecido da história. Porque o Assis Chateaubriand era uma pessoa muito folclórica, né? Quem viu, eu não cheguei a vê-lo, né? Óbvio, né? Mas quem viu, ele disse que é uma pessoa extremamente popular para a época, mas ele é apagado da história por causa de outras questões, né? Ele maltratava as mulheres, né? Tem vários casos extraconjugais, perseguia as mulheres que ele relacionava, né? Ele tinha essa face meio estranha. Talvez por causa disso ele foi meio apagado da história, tá certo? Mas ele era o cara que trouxe a televisão para o Brasil. Ele funda a TV Tupi, a televisão chamada, não existia rede naquela época, existiam as televisões de cada cidade, né? Tinha TV Tupi Rio, tinha TV Tupi São Paulo e assim por diante, mas tudo na mão do cara lá, do Assis Chateaubriand, né? E ele, por exemplo, ele só não gostava muito da parte da esquerda, o restante ele apoiava, tá entendendo? Essa é a visão do Assis Chateaubriand. Então eu estou colocando as peças na mesa para depois a gente adentrar mesmo nas questões de cada governo. Valeu? Boa noite, bom dia. Vou estar aqui, meu prédio, anos dourados, né? Por isso que eu fiz aqui.